Atenção! Este vídeo contém spoilers. Prossiga com cautela. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, que é Jerônimo Araújo e estamos começando mais um Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, antes de fazer as devidas apresentações, eu vou fazer aquele famoso call to action, né? Eu vou pedir então para você, amigo, para você, amiga, para você de todas as idades, de todas as opções sexuais, de todos os credos religiosos aí de casa, se inscrevam, compartilhem os vídeos, compartilhem o canal com os amigos e com as amigas, deixem seus belíssimos comentários, mas, acima de tudo, deixem o like, porque o like é a escadaria para o paraíso, é o que vai mostrar para esse bendito algoritmo que o canal é relevante, que você aí de casa está curtindo, que o canal tem chances de evoluir, de crescer cada vez mais. Como vocês viram aí na thumb do vídeo, como vocês viram no título, hoje vamos continuar falando a respeito da saga John Wick. Vamos falar do segundo e do terceiro filme. Bom, vamos começar falando então de John Wick 2. Essa primeira etapa do filme, essas primeiras cenas do filme, dá para se dizer que um quarto do primeiro ato daria para construir como uma espécie de uma finalização para a história do primeiro. O John vai até a garagem dos russos para recuperar seu carro. Ele já vingou a morte de seu cão, agora ele vai recuperar a outra coisa que lhe foi roubada, que é o seu veículo, o seu Mustang. Então ele vai até a garagem dos russos e ali é interessante, pois a máfia, que ficou sem um comandante, já tem alguém como novo líder, que é o irmão do Viggo. E é legal a dinâmica, pouca gente notou isso na internet, que nós temos aqui a mesma dinâmica de Constantine, a mesma dupla do filme Constantine. Temos o ator, que eu não lembro o nome dele, mas eu vou colocar aí na tela, que faz o diabo no Constantine, fazendo o novo líder da máfia russa, e temos o próprio Constantine, que é o Keanu Reeves, novamente interagindo. E em um diálogo rápido entre o novo líder da máfia russa e o seu subordinado, temos novamente uma construção de quem é John Wick. No segundo filme, no entanto, não se leva tanto tempo para construir o personagem como a gente viu lá no primeiro. Em poucos diálogos ali, o novo chefe da máfia russa demonstra que está com muito medo do que está vindo atrás dele, comenta alguns atos do personagem. Nessas poucas amarrações, nós já conseguimos novamente entender quem é John Wick. Porque devemos lembrar que quem vai assistir os dois filmes hoje em dia em sequência, vai assisti-los em sequência, mas eles foram lançados com 3 anos de diferença. Então, para que o público voltasse, né, relembrasse quem é o personagem, tem aí essa construção rapidinha que é bem interessante, bem bacana. E se a gente tinha a esperança de ver novamente o Mustang do John Wick em ação nesse filme ou nos próximos, a gente vai ficar na expectativa somente, porque o carro é completamente destruído. O John deixa ele lá com o Aurélio, personagem do John Leguizamo, e vou dar um spoiler, nós nunca mais vemos esse veículo, nem no 2, nem no 3 e muito menos no 4. Foi uma promessa que, não sei se esqueceram dessa promessa, mas quando o Aurélio disse que vai demorar um tempo para arrumar o carro, eu lembro da primeira vez que eu assisti, porque eu fiquei imaginando que eu ia ver esse carro novamente na saga. E a gente nunca mais vê ele. O John em seguida vai para casa, guarda suas armas, tampa novamente o baú de armas com concreto e daria para subir os créditos e ser uma finalização de uma história. O filme poderia acabar aqui, a saga John Wick poderia acabar aqui e estava tudo muito bem. Porque ele faz amizade novamente, não é que ele reata os laços, mas ele conversa ali, ele troca uma ideia com o líder da máfia russa e é de interesse mútuo que as coisas se resolvam ali. O John não quer mais a dor de cabeça de ter que ficar enfrentando um monte de russo maluco que vem atrás dele e, obviamente, o líder da máfia russa não quer alguém que nem o John Wick atrás dele ou do seu bando. Então, os dois ali brindam, né, com um pouquinho de vodka e encerram ali essa discussão. Como eu disse, o filme poderia acabar aqui, mas, obviamente, não teríamos o segundo, o terceiro e o quarto filme se não fosse, né, aquela velha sina dos protagonistas. Logo, logo, o passado do John volta para atormentá-lo, volta para cobrar uma antiga dívida. Naquela mesma noite, o John recebe a visita do Tupetinho. Tupetinho, que aqui no filme é chamado de Santino, e é bem bacana como
toda a saga de John Wick constrói essas diferentes máfias, de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, de uma forma bem bacana. No primeiro filme a gente tem somente a presença dos russos, já nessa obra aqui temos os italianos, mas no terceiro e no quarto filme isso expande de uma maneira muito legal. Tem todo um universo sendo construído cada vez mais, e como eu disse lá no primeiro vídeo, aqui, a partir do primeiro ato do segundo filme, nós conseguimos ver que aquele mundo, né, não é o nosso mundo, não é o nosso mundo comum aqui. É um mundo onde todo transeunte da rua é um assassino. É uma coisa bem digna de um anime ou de um mundo das histórias em quadrinhos. O Tupetinho, então, chega cobrando uma antiga dívida do John. Novamente se tem aqui algumas informações a respeito do passado do John e a respeito desse trabalho impossível que ele realizou para a máfia russa, que deu a ele a chance de viver uma vida normal com a sua esposa. E o filme já coloca isso na mesa, literalmente. O Santino vem cobrar uma dívida e diz, ó, foi por causa de mim que tu conseguiu completar aquela missão. Essa missão, ela é construída no primeiro e no segundo filme. Em um momento a gente tem vislumbres dela e a gente não sabe exatamente que tipo de missão impossível foi essa. Né? Para uma pessoa que nem o John Wick considerar essa uma missão quase impossível, realmente deveria ter sido algo bem difícil. E o Santino é o cara que ajudou ele, de uma certa forma, a cumprir essa missão, e ele tem uma promissória, que é um medalhão que se abre, e ali tem uma impressão digital da pessoa que ficou devendo, no caso, a impressão digital com sangue do John. O Santino é dono dessa promissória e vem cobrar esse favor do John. Como o filme dialoga com a gente, e como ele transmite a ideia do John tentando voltar àquilo que a gente viu lá no início do primeiro filme. Ele, uma das poucas vezes que isso acontece, não está mais utilizando seus trajes tradicionais, seu terno à prova de balas, ele está com roupas normais, como eu, como você aí de casa, num feriadão ou nas férias de verão, tá? Com seu pijamão, bem tranquilo, não querendo problema nenhum. E durante um certo ponto do filme, enquanto o John ainda está nessa indecisão e não querendo voltar para a vida de matador, ele ainda continua com as roupas de cidadão comum, com as roupas de homem comum. Essa vida do viver pela espada está chamando o John novamente. O Santino chega com a proposta e cobra o favor que o John lhe deve, dizendo que ele quer um lugar na alta cúpula, e esse lugar é de direito da irmã, né, de sua irmã, da irmã do Santino. E ele diz, ó, eu quero que tu mate a minha irmã, porque eu quero tomar o lugar dela na alta cúpula. E o John, obviamente, não quer fazer isso, porque durante toda a saga, né, a gente entende que o John é um cara muito bem relacionado com as pessoas e que é um cara que não vai atrás de confusão gratuitamente. O Santino é um estereótipo de personagem que tem em toda a saga. Lá no primeiro era o Alf Allen, né, o personagem do Alf Allen que trazia isso, que trabalhava esse papel. Aqui é o personagem do Santino, do Tupetinho. Lá no 3 é a personagem da Juíza. E no 4 é o personagem do menino Pennywise, que eu não lembro o nome dele agora, o Peter Skarsgård, que é o bendito do personagem irritante. Em todos os 4 filmes tem um personagem que tu tem vontade de dar um tiro. E aqui o Santino constrói isso de uma maneira muito bacana, bem com aquela característica de um piá ranhento, que sempre ganhou tudo de mão beijada e que as coisas não são do jeito que ele quer, ele chora, ele faz birra ou ele explode a casa, como ele faz aqui com o John Wick. Ele explode a casa do John, porque o John obviamente não aceita. O filme comunica de uma maneira muito bacana tudo aquilo que o John foi buscar no primeiro filme, que no primeiro filme ele vai atrás, né, de vingar a morte do cão e de conseguir o seu carro. Aqui são as únicas coisas que o John acaba ficando, porque a casa é completamente destruída, ele não tem mais a residência dele, ele não tem mais, né, coisas básicas como suas roupas, os equipamentos, e ele fica somente com o cão e com o carro que está lá na garagem do Aurélio. Então é bem legal de se perceber como que tudo aquilo que ele buscou no primeiro, agora são as únicas coisas que lhe restam. Tem uma regra nova que é incluída nessa mitologia, que é a regra da promissória. A pessoa que está sob efeito de uma promissória não tem como negar de aceitar o que o dono da promissória pede. Então, quando ele vai ao Continental conversar com o Winston, ele conversa com o Winston e ele diz, não, tu vai ter que aceitar. Se tu gostar ou não de cumprir essa missão, tu vai ter que aceitar de qualquer forma. Não aceitar uma promissória, cumprir uma promissória, é, digamos assim, um pecado tão grande para a alta cúpula quanto matar alguém dentro do Continental. O John, então, a contragosto, é obrigado a começar a entrar novamente no mundo da matança, e ele é trazido de volta justamente por todos os acontecimentos do primeiro. Quando o Tupetinho ficou sabendo que ele tinha voltado para a vida de matador, claro que ele voltou por uma questão pessoal, ele disse, não, então peraí que eu vou lá cobrar o favor que ele me deve. É muito inteligente a maneira que o filme constrói isso. Todo esse efeito borboleta que se
decorreu, né, do início, né, com a morte do cão, até lá o final do quarto filme, percebe-se que é uma espécie de uma sucessão, é uma espécie de um efeito dominó, uma sucessão de acontecimentos que se deu por conta daquela morte do cão e aquele roubo do carro. Se não fosse aquilo, o John não teria cometido sua vingança e o Tupetinho não teria vindo atrás para cobrar a dívida. E, consequentemente, o que a gente vai ver no final do filme também não teria acontecido. Consequentemente, nada do terceiro e do quarto filme também não teria acontecido. O John, então, começa a se preparar, começa a juntar os seus equipamentos. Aqui nós vemos os ternos à prova de bala, como eu falei lá no primeiro filme, coisa que não tinha no 1. E esses ternos vão ser meio que uma parte fundamental da ação do segundo, do terceiro e do quarto. Uma parte fundamental que, na minha opinião, fica quase que tanto quanto repetitiva. O que eu quero dizer com isso? No quarto filme é usado isso à exaustão. Praticamente toda a cena de ação, o John entra no meio dos tiroteios puxando o casaquinho na frente do rosto. Isso, quando acontece a primeira, segunda vez, até é bacana, até é interessante. Mas no quarto filme isso acontece praticamente o tempo todo. E fica muito poluída a cena. E uma saga que cuidou tanto da estética das cenas de ação como é John Wick, eu acho que essa estética de puxar o casaquinho na frente da cara é uma estética que empobreceu um tanto quanto certos elementos que esteticamente ficariam melhores se fossem construídos de outra forma. O John vai até a Itália e lá na Itália encontramos o Continental da Itália. Todos os gerentes dos Continentais que vão mostrar nos quatro filmes são meio que amigos do John, né? E no segundo filme, o gerente do Continental da Itália é ninguém mais, ninguém menos que o Franco Nero. Para quem não sabe quem é o Franco Nero, ele é o Django, ele é o primeiro Django do cinema. Fazia muito sucesso nos anos 70, anos 60 com os faroestes. E a primeira coisa que ele pergunta é, né, tu não veio aqui para matar o Papa, né? Franco Nero, inclusive, que vai interpretar o Papa, que está interpretando o Papa nesse novo filme do Russell Crowe sobre o exorcista do Vaticano. Quem é o Papa é o Franco Nero. E é irônico, exatamente. E ele diz, não, tu não vem aqui pra matar o Papa, né? E daí o John, não. Ah, então tudo bem. O John, então, se prepara e vai até uma espécie de um show de música eletrônica ali, que é a posse, né, da irmã do Santino, como representante da família dela na alta cúpula. É legal essa cena porque o filme constrói de uma forma diegética essa música, que depois vai entrar como uma música de ação para cenas de tiroteio, mas essa música tá tocando ali de fato, as pessoas estão, né, curtindo esse som. A mulher, quando vê ele, já imagina por que ele veio ali, e ela acaba preferindo se matar. Ele vai embora, e se ele fosse embora de uma maneira discreta, todo o restante desse filme e dos outros provavelmente não aconteceria. Mas ele acaba topando com o segurança dela, interpretado pelo Common. O Common que não é a primeira vez que ele interpreta um assassino. Ele tem um filme do Liam Neeson, que eu não vou lembrar o nome agora, mas vou botar na tela. E inclusive naquele filme Procurado, com a Angelina Jolie, ele também interpreta um assassino. E ele faz bem esse papel. E ele encontra o John, os dois se esbarram e, né, para pessoas treinadas, com o olho treinado, o Common já entende o que ele veio fazer ali. Começa um conflito e os dois acabam rolando literalmente para dentro do Continental da Itália. Ali, o gerente, o Franco Nero, dá a ordem, todo mundo já sabe, que a gente já viu lá no primeiro filme, que não pode ter conflito dentro do Continental. E é muito engraçado, muito interessante, porque os dois simplesmente sentam um do lado do outro no bar e começam a conversar como velhos amigos, que provavelmente eles devam ser colegas ou alguma coisa assim. E um sabe qual é a bebida preferida do outro. E é muito bacana essa construção de personagem dos dois ali. O segundo filme não é o meu preferido dos quatro. A meu ver, na minha opinião, um ponto negativo que eu acho é que é o único dos quatro que não tem artistas marciais de destaque. No final do filme ali, quando o John está sendo perseguido em Nova York, tem um lutador de sumô, né? Dá pra gente dizer que, obviamente, é um artista marcial, mas ele não é uma pessoa com destaque no cinema de artes marciais. O Chad Stahelski, o diretor, ele teve a ideia de colocar, né, uma pessoa de uma arte marcial não convencional para fazer aquela cena, mas dá pra se dizer que é o único artista marcial que tem no segundo filme. E, na minha opinião, isso é uma falha, porque todos os outros filmes, o primeiro, o terceiro e o quarto, tiveram essa característica muito marcante de ter participação de artistas marciais. No primeiro a gente teve o Daniel Beinhardt, no terceiro tem Mark Dacascos, Tiger Hussein, que fez o Homem do Tai Chi, e o Yaya Ruhian, que é o cara que fez The Raid, que é um cara muito bom nas artes marciais. O quarto tem Donnie Yen, tem Scott Adkins, e o 2 realmente carece de ter artistas marciais. A personagem da Ruby Rose, guarda-costas do Santino, e o Common, que faz o papel do guarda-costas da irmã do Santino, são muito bons, eles fazem muito bem seus papéis, porém,
não são artistas marciais. E eu acho que uma das características da saga é essa interação de artistas marciais com atores aí do alto escalão, com atores dramáticos. Essa é uma coisa muito interessante que todos os outros filmes trouxeram. E como se diz que desgraça pouca não é bobagem, novamente o John, a coisa já não estava fácil para ele, porque o Common e os capangas estão vindo atrás para tentar matá-lo. No meio do caminho, no meio da fuga, ele encontra a guarda-costas do Santino, interpretada pela Ruby Rose, e ela também deixa bem claro que quer matar o John. Porque o Santino, como um grandíssimo filho da puta, o que ele quer? Ele não quer deixar pontas soltas. Então ele também quer matar o John e fazer parecer que a irmã dele foi assassinada, que ele está muito triste pela morte dela. Então agora o John Wick está sendo perseguido pelos dois lados. É colocado uma recompensa na cabeça do John Wick, uma dinâmica bem interessante que vai ser o foco principal do 13 e do 4. Aqui já começa a ser mais ou menos ensaiada, que é o quê? Todo mundo quer matar o John Wick. Ele consegue voltar para Nova York, mas na grande Nova York as coisas não mudam muito. Aqui começa bem aquela coisa de que todo mundo parece ser um assassino, porque ele tá caminhando na rua e isso no final do filme se expande mais ainda. Ele tá caminhando na rua e todo mundo começa a trocar olhares com ele. E eu fico pensando, meu Deus, parece que não existe pessoas normais nesse mundo, todo mundo é assassino. Tem um morador de rua que salva ele e leva ele para um personagem muito importante desse segundo filme, do terceiro e do quarto também, que é o Rei, que é o personagem interpretado pelo Lawrence Fishburne. Muito importante nessa mitologia, porque ele cuida de uma rede de informações não convencional, uma rede de informações não constituída através de fios, de cabos, de ondas de rádio. Ele troca informações em Nova York e nas redondezas através de pombos. E ele é o cara que comanda os moradores de rua, então são aquelas pessoas que a maioria não dá importância, não observa muito quando passa, e na realidade são pessoas que estão sempre observando e passando para ele as informações. O Rei tem uma espécie de uma dívida com o John, porque no passado o John deixou ele vivo, e ele resolve então, né, ajudar, porque além disso tudo, além dessa dívida, tem uma motivação um pouquinho mais bem construída, que é o fato da máfia do Santino ter o hábito de roubar territórios, de se apropriar de território. Então ele vai meio que ganhar uma carta branca da alta cúpula. Isso é algo muito perigoso, porque muita gente inocente vai acabar morrendo nesse meio tempo. Então, o personagem tem uma motivação além da simples fuga ou talvez uma vingança, né? Eu gosto muito de ver como o Chad Stahelski, além de ser um cara que dirige muito bem cenas de ação, ele é um cara que tem uma visão cinematográfica muito boa. Ele já falou em várias entrevistas que ele procura usar elementos da mitologia romana, da mitologia grega nos seus filmes, de literatura clássica e também de filmes, né? De clássicos do cinema de ação aí, dos anos 70, 80. Uma cena onde o Santino está conversando no telefone, ele está numa espécie de um museu, e vemos no fundo uma estátua de Hércules com os deuses ao redor, meio que julgando o personagem. E isso faz uma conexão direta com o personagem do John Wick. Ele é essa espécie desse Hércules que tem essas tarefas quase que impossíveis, e é julgado pela essa alta cúpula, num alto do Monte Olimpo, que são praticamente intocáveis. É legal como o filme comunica a gente disso. E, tanto no 2 quanto no 3, diversas vezes existem referências claras a Inferno de Dante, por exemplo. Vemos o personagem nessa descida, muitas vezes, ao submundo para conseguir sobreviver. E ele tem a sua espécie de seu Virgílio, né? A dinâmica que o Virgílio tem com o Dante aqui, dá para se dizer que o personagem do Lawrence Fishburne tem com ele. Uma espécie de uma breve assim, referência lá a Morfeu e Neo do Matrix, a dupla novamente reunida, e fora alguns diálogos que tem nesse filme que também fazem referência a Matrix. Apesar de ser um cara muito implacável, ele é um ser humano também, ele tem esse tom de, entre aspas, bondade, porque não é à toa que ele é um personagem que, mesmo estando sendo perseguido por essa alta cúpula de indivíduos intocáveis, ele tem muitos amigos. Todos devem algum favor pro John, ou todos querem ajudar ele de alguma forma. Então estão dispostos a arriscar as suas imagens perante essa alta cúpula para ajudar ele. E aqui é uma referência muito interessante ao Voo do Dragão. Voo do Dragão não, desculpa. Operação Dragão do Bruce Lee, que essa referência tá aqui no segundo filme, vai estar no terceiro filme e vai estar no quarto filme também, que é uma luta numa sala de espelhos. Ele termina numa sala assim, e o John Wick 2, 3 e 4 tem cenas em salas de espelhos também, que dá um visual muito bacana
E, né, dá pra se construir cenas de ação muito interessantes nessas salas de espelhos, né? O Santino, como bom covarde que é, se esconde aonde? No Continental. O John chega pra, enfim, né, trocar ideia com ele, dizer, qual é, maluco? O que mandou a mudinha me matar e mandou teus capanga também? E o Santino, como bom covarde, diz, não, mas eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser, aqui tem boa comida, tem quarto, não sei o que e tal. O Winston, como já é uma raposa velha, percebe o que está se construindo ali e diz pra ele, John, cara, cuida, não vai fazer bobagem, porque tu sabe onde tu tá. E o John faz uma coisa que eu acho que talvez todo mundo faria, que você aí de casa faria, que eu faria também, que é meter uma bala na cabeça do Tupetinho. O Tupetinho cai morto. E aqui começa a confusão que a gente vai ver no 3, principalmente no 3, mas no 4 também, que é o John tentando não morrer e todo assassino do mundo querendo vir matar ele. O Winston dá uma chance, dá 1 hora para ele conseguir fugir. Fim de filme. John Wick 2 termina com o personagem fugindo numa praça junto com o seu pitbull e, como eu disse, praticamente todo mundo que tá naquela praça parece ser um assassino, que tá todo mundo olhando no celular, tá olhando ele meio de canto e tal, não sei o que. É isso. Ah, falta falar que nesse filme apresenta a questão ali de ter aquelas mulheres. Boa, é verdade. E é verdade, isso eu acho um ponto bem bacana, que a alta cúpula, apesar de eles serem esses seres intocáveis e altamente poderosos, a central de controle deles... Bom, deixa eu fazer só um parênteses aqui, porque pô, a direção de arte de toda essa saga é impecável, cara. Esse mundo todo é construído através de pequenos elementos, os props que a gente chama, que comunicam muita coisa com pouco ali, né? Nós, como audiência, a gente consegue sentir aquele mundo de uma maneira muito palpável. Essas telefonistas, né, aqui, esse pessoal dessa central, que faz, né, fulano de tal tem uma recompensa pela cabeça do fulano e Beltrano, etc. É muito bacana também, muito interessante, porque elas são umas telefonistas meio que umas pin-up girls, assim, só que umas pin-up girls muito interessantes, que tem desde umas gurias bem novinhas até umas vovozinhas, assim, sabe? Eu acho demais isso, porque todas se vestem do mesmo jeito, todas têm caracterização de terem tatuagens no corpo, parece que piercing, parece que é aquele site Suicide Girls, aquele das modelos eróticas, parece que eles pegaram o elenco daquele site para colocar aqui, porque todas elas têm essa mesma caracterização, e a tecnologia que elas utilizam é uma tecnologia antiga, uma tecnologia retrô. Elas utilizam o MS-DOS ainda como sistema operacional dos computadores. As recompensas pelos assassinos é escrito com giz num quadro, né, num quadro negro. E eu acho muito legal, porque inclusive o sistema de telefonia delas é um sistema muito antigo, que as telefonistas tinham que ficar trocando os plugs, né, das ligações e tal. E isso é mais um dos muitos elementos que constroem esse mundo. Lá no primeiro filme, inclusive vocês lembram do outro vídeo, eu falei que não tem nada disso lá. Não tem nada disso, a gente não fica sabendo de quase nada, com exceção das moedas e do pessoal falando ali que conhece o John e do Continental, mas até então o Continental podia ser um hotel qualquer, né, sei lá, mas não tem nada dessa construção de mundo. E aqui não, aqui a gente tem esse mundo riquíssimo que no 3 e no 4 vai ficar cada vez mais bem construído. O 4 é praticamente um filme de super-herói, né? Eu vou falar isso melhor agora na parte que eu vou comentar do terceiro filme. Mas eu acredito que John Wick, essa saga, conseguiu desenvolver essa mitologia dos assassinos, os Hashashins, né, que são esses assassinos árabes que realmente existiram na nossa realidade, de uma maneira muito mais rica do que Assassin's Creed. Desculpem os fãs de Assassin's Creed, eu acho que é uma franquia muito bacana também, mas que se perdeu no caminho. Assassin's Creed também pega essa lenda dos Hashashins como pano de fundo, mas John Wick conseguiu, na minha opinião, fazer isso de uma maneira muito mais bem construída, de uma maneira muito mais inteligente. Tanto é que o quarto filme, eu acho que Missão Impossível é um outro filme que fez a mesma coisa aqui, todas as continuações superaram a anterior. Então, John Wick 2 superou o primeiro, John Wick 3 superou o 1 e o 2 e John Wick 4 superou todos. Isso, com certeza, para os executivos de Hollywood é algo muito positivo, muito bom. Veem que é uma máquina de imprimir dinheiro, e isso já acabou rendendo um sinal verde aí para a série do Continental, para um novo filme chamado Bailarina, focado nas personagens ali, nas bailarinas da Ruska Roma, da máfia da qual o John Wick fazia parte. Há rumores de que vai ter talvez um filme, né, um spin-off do personagem Kane, personagem do Donnie Yen, do Mr. Nobody, que é um personagem muito misterioso que tem no quarto filme. E eu ouvi dizer também, e eu acho que isso é boato, que vai ter John Wick 5. Assim, tá? Eu vou dar um spoiler de John Wick 4.
Peço que vocês, por favor, pulem para daqui uns 4 minutos na frente, tá? Eu vou dar um spoiler de John Wick 4. Então não tomem spoiler, tá? Por favor. No final de John Wick 4 ele morre. Então assim, como é que eu vou fazer John Wick 5? A produção e eu estávamos dialogando como seria, né, os desdobramentos de John Wick 5. E qual foi a tua ideia, produção? A história lá, como ele conseguiu ter o passe livre pra ficar com a esposa, né? Aquele trabalho impossível. Pra mim seria o ideal. Exatamente. Né? Mostrar como é que foi essa situação. Porque assim, teve um fechamento muito bacana o personagem. Então trazer ele de volta da morte eu acho uma coisa muito pobre. E a gente estava conversando sobre isso. Os atores envolvidos estão ainda, né, todos muito, assim, digamos assim, iguais lá como eles estavam 10 anos atrás no primeiro filme. Então eu acho que o caminho mais natural seria mostrar esse tal desse trabalho impossível que o John realizou lá para os russos. E eu acredito que seria o caminho mais inteligente de se tomar. John Wick 3. John Wick 3 eu lembro até hoje quando eu assisti. Eu pensei, meu Deus, que filme fantástico, que overdose de artes marciais, que overdose de cenas de ação. E o filme já começa a 100 por hora. John e o seu doguinho em fuga. E o filme é muito legal porque toda essa saga conversa muito com a gente através dos cães. A gente se preocupa muito com esse pitbull. E a gente não quer que aconteça nada com ele. O filme se preocupa em mostrar que o pitbull tá bem. Ele paga um taxista para levar o cachorro até o hotel. E ele corre, vai até uma biblioteca. Tem ele com a foto da esposa. Então a audiência não deve se esquecer do porquê que John Wick tá fugindo. Por que aconteceu tudo isso com ele. A motivação tem que ser lembrada. É uma motivação muito forte. E lá ele enfrenta um gigante numa luta muito bacana com um livro. Ele usa um livro para matar esse cara. O John pega uma espécie de um passe, que é um crucifixo. Ele quer ir até a Ruska Roma, até a máfia que ele fazia parte. No entanto, ele tá ferido e ele tem que buscar ajuda. Toda essa sequência é muito legal, é muito bem construído. Aqui tem uma cena, inclusive é a cena que o Tiger Hussein participa, que eu lembro quando eu assisti, eu pensei assim, cara, o nível de violência dessa franquia aumentou muito, porque ele fura o olho do camarada em câmera lenta. Meu, eu só vi isso aí em filme de terror, eu só vi em filme slasher o cara fazer isso com alguém. E a cena toda é muito bem construída, é um misto ali de coreografia com efeitos práticos e efeitos especiais. O John acaba, como ele tá ferido, ele tem que chegar até o médico lá do primeiro, que é o chaveiro lá do Matrix, né, do Matrix 2, e ele acaba ajudando o John, só que das 6 horas da tarde, o John, então, agora tá efetivado o contrato pela cabeça do John, tá o mundo todo atrás desse cara e ele realmente tem que se virar nos 30 para conseguir escapar dessa galera. Aqui temos a participação dramática, né, que é a Anjelica Huston. Ela faz uma personagem, uma figura meio materna pro John e tem-se um pouco do passado do personagem, entender que ele era um órfão, né? Então nessa cena toda é construída essa dinâmica da marcialidade com o balé, e isso é muito interessante. Provavelmente vão aproveitar isso no filme da bailarina. E quem participa do mundo marcial, né, produção que inclusive já participou dos dois mundos, né, o mundo da dança e o mundo das artes marciais, sabe a interação que tem entre esses, e coisas em comum que tem entre esses mundos, né? Muitas vezes as pessoas comentam, né, treinamentos implacáveis e violentos assim que se tem na arte marcial. O balé não é diferente, e o filme é mostrado isso. O filme faz um paralelo entre essas duas escolas, né, a escola marcial e a escola da arte do balé, de uma maneira muito legal. Aqui mostra os personagens praticando o sambo, a arte marcial russa, que a gente percebe que o John utiliza o tempo todo praticamente, porque ele está sempre querendo levar os inimigos no solo, né? Sempre faz projeções ao solo, que é coisa clássica do sambo. Né? A produção comentou uma coisa muito interessante: por que o personagem é tão duro de matar, né? O personagem se quebra, se arrebenta, se bate, cai de prédio, é atropelado, o filme em toda essa saga, e parece estar sempre se levantando para continuar, né? Porque, bom, ele foi treinado nesse ambiente. Há uma cena interessante aqui, onde a Anjelica Huston faz uma pergunta aqui, que é: tu tá fazendo tudo isso por um cachorrinho? E é interessante a resposta dele, que ele diz que não é só pelo cachorro. Isso dialoga diretamente com o subtexto desse filme, que é, né, como eu falei no primeiro vídeo, o cachorro tá totalmente ligado com a esposa dele, tá totalmente ligado com essa ideia de uma vida feliz, de uma vida mais tranquila. Além de ser um animalzinho, um amigo, também tem essa ligação muito forte com a representação da esposa dele e com tudo aquilo que ele fez para conseguir, né, ter uma vida com ela, e que acabou não conseguindo. E quando eles conversam, esse crucifixo que o John tem representa uma espécie de um favor que a personagem da Anjelica Huston tem que cumprir para ele. A sala toda, a direção de arte ali é muito inteligente, porque as obras de arte são do período barroco.
período barroco, que veio justamente para destruir essa ideia, não destruir, mas meio que tirar essa ideia da Renascença, né? Essa ideia do belo, desse mundo quase que pueril que a Renascença trouxe. O barroco trouxe justamente as sombras, trouxe a violência, é o mundo justamente que está vindo buscar o Jon novamente, que ele não vai mais ter como fugir. Já ficou certo isso lá com o segundo filme e agora com esse terceiro, que ele não vai mais ter como escapar desse mundo. A alta cúpula eventualmente vai pegar ele se ele não fizer alguma coisa. E é isso que ele pede para ela, ele pede uma passagem, né, para o Marrocos, ele vai para Casablanca, porque lá ele acredita que tem alguém que ele consiga contratar que está acima da alta cúpula. E lá ele interage com a personagem da Halle Berry, outra gerente de hotel, que deve um favor para ele. Pelo que a gente consegue entender, o Jon ajudou a salvar a filha dessa mulher. E novamente o filme se comunica com nós, audiência, através dos cães. A dinâmica desses dois personagens enfrentando os bandidos com os dois cachorros é ótima. É uma dinâmica que no 4 vai voltar com um cachorro da mesma raça, mas é só um daí. Eles conversam com um cara que é um ourives ali da região, que faz as moedas. O cara comenta onde encontrar esse ancião que está acima da alta cúpula. Dá a entender que é meio que um descendente dos membros originais lá dos Hashashins, né, desses assassinos lendários. Até onde o filme constrói para nós, é a única maneira do Jon conseguir ter paz. É conversar com esse cara e pedir para esse cara ajudar ele. O personagem ali, que inclusive, acho que se eu não me engano o nome do ator é Jerome Flynn, ele é do Game of Thrones, ele atira, é meio que gratuito a cena, ele atira no cachorro da Halle Berry, que ele diz, eu quero esse cachorro pra mim, ela diz que não vai dar o cachorro, então ele atira no cachorro, o cachorro tem um colete à prova de balas, e como eu disse, novamente o filme usa os cães pra se comunicar com a gente, né, porque, porra, senão não teria por que eles saírem na porrada com esses caras todos, né, porque eles simplesmente saem metendo bala, atiram nos dois joelhos desse velho, e saem metendo bala daqui, então é meio que a construção da cena de ação, né, foi feita através, novamente, da agressão para cima do cão. Não, claro que os dois doguinhos ficaram bem no final de tudo. E o Jon acaba, né, indo ao hotel deserto do Marrocos e encontrando esse ancião. O ancião pede um dedo para ele. Novamente referência, né, uma referência que eu não sei se tem a ver com a lenda dos Hashashins, mas Assassin's Creed também traz essa ideia da perda de um dedo. E a tarefa que ele tem que cumprir para voltar a ter paz, ou voltar para a alta cúpula, no caso, é matar o Winston, matar o gerente do Hotel Continental de Nova York. Nesse meio tempo, a gente tem a construção da personagem lá da juíza, que é, como eu falei no início do vídeo, é a personagem ranhenta do terceiro filme, e ela tá meio que castigando todo mundo que ajudou o Jon. E ela vai e encontra o personagem do Mark Dacascos, e aqui é bem interessante, porque ele é um ninja, né? Ele é claramente um ninja. Só que o filme meio que faz uma mescla entre cultura japonesa com cultura filipina, porque tem o personagem do Yayan Ruyan, que é um filipino. Eles usam armas filipinas, usam uma carambite e tudo mais, para atacar, só que ele meio que é um ninja filipino. Não sei se isso faz sentido, né, historicamente falando, mas visualmente fica muito bacana, muito interessante. Quando encontra o Jon, tem-se uma quebra muito legal de expectativa, porque o personagem é um grande fã, e ele age, e isso é um mérito do Mark Dacascos, porque ele age como um fanboy, ele fica... É legal que a sala tá totalmente desocupada, né, um saguão ali do hotel que tá totalmente desocupado, e ele senta logo do lado do Jon, e ele fica todo animadinho, assim, porque eu sou teu fã, não sei o que e tal. E na cena seguinte ele já tá matando gente e passando a espada e matando um monte de gente e tal. Tem a menor cerimônia. E isso é muito legal, essa dualidade do personagem. Ao mesmo tempo que ele é um fanboy, ele é um cara, um assassino também. Eu acho legal que é usado uma dinâmica, é usado um tipo de cena aqui no terceiro filme que eu já vi muito em cena de ação pra meio que construir o personagem assim como uma entidade, que é o teletransporte de personagens num filme onde não existe teletransporte. O que eu quero dizer com isso? Tem uma cena na estação de trem que eles estão conversando ali, meio que se encarando, né, o Mark Dacascos e o personagem do John Wick, e meio que se teletransporta um cara pro lado deles, assim, depois o cara se teletransporta pro outro lado, e depois quando passa um grupo de pessoas, o John some. Ele meio que se teletransporta. E isso é uma coisa meio que a gente vê no Assassin's Creed e tal, mas vários filmes tentam construir o personagem assim, né? Quando passa um ônibus, o personagem some. E dá a impressão, né, que na verdade é utilizar técnicas ninjas. É, exato. Pra tu não perceber que a pessoa tá se movimentando, né? Exato, é. Eu acho que é isso que Exato. e dá a impressão que a pessoa é um teletransporte, mas ela não utiliza de teletransporte. Exato. São técnicas ninjas. No Assassin's Creed é usado essas técnicas assim, mas eu só fico imaginando na vida real o cara correndo assim, tipo, passa as pessoas e o cara vai correndinho assim. Misturando as pessoas.
O John, obviamente, não vai cumprir com a missão que foi dada para ele, porque ele tem essa admiração com o Winston. Inclusive, há teorias na internet de que o Winston poderia ser, por algumas coisas que acontecem lá no 4, há teorias de que o Winston podia ser sogro do John, ou alguma coisa assim, porque os dois realmente têm uma parceria, uma amizade muito forte. Ele se recusa a matar o Winston e a alta cúpula manda seus capangas entrarem no Continental. E aqui começa um tiroteio muito bacana, muito legal. E fico feliz que o Lance Reddick tenha participado, porque, né, infelizmente o ator veio a falecer, mas aqui no 13 ele participa do tiroteio e é muito bacana essas cenas todas. Toca Inverno do Vivaldi e com uma fotografia com cores bem frias, então tem-se a ideia de que o personagem, novamente, né, fazendo referência ao Inferno de Dante, o personagem está adentrando as profundezas, né, pra conseguir aí sobreviver. Ele foi até o alto, né, conversando com alguém que estava acima da alta cúpula, e até o final desse filme ele vai cair até novamente as profundezas, né, para renascer aí como uma fênix no quarto filme novamente. Depois de enfrentar o Mark Dacascos, depois de enfrentar os filipinos em lutas muito bem coreografadas, para quem gosta de arte marcial consegue perceber essas nuances que os filipinos usam o Silat, que é uma arte marcial nacional das Filipinas, da Malásia também. Eles usam essa arte marcial mais rápida e o John utiliza uma arte marcial mais contundente, né, que é o Sambo, que é o judô, com projeções. E é legal tu ver a dinâmica dessas duas artes marciais interagindo. A maneira que ele consegue vencer o personagem do Mark Dacascos, que é estabelecido como um personagem com muitas habilidades, ele consegue vencer o personagem quando ele começa a usar as técnicas ninja, quando ele sai um pouco da sua zona de conforto e começa a usar as mesmas técnicas. E John Wick acaba vencendo, ele não mata o Winston, mas o Winston baleia ele, porque ele recebe a proposta de balear o John, de matar o John, para conseguir recuperar o hotel. Quando o John leva os tiros aqui, realmente é uma crítica que eu tenho, porque ele parece um bonecão caindo de cima do prédio. E, cara, realmente é uma forçação de barra essa queda dele. E parece um gráfico de Play 2 ele caindo. Qualquer pessoa teria morrido, não interessa, né? O filme nunca estabelece que alguém tenha superpoderes nesse universo, né? Mas assim, ele sobrevive, tá? Ele sobrevive porque isso a gente viu no final, a gente vai ver no final do filme. A única explicação que se tem no filme, como eu falei antes, é essa disciplina rigorosa que ele teve desde criança. Mas isso não salva a pessoa de se quebrar, né? De quebrar um osso, uma perna, um braço, sei lá, né? Quando a juíza sai até a rua para encontrar o corpo do John Wick, ela não encontra nenhum corpo, ela não encontra o cadáver do personagem. Dá a entender que aquilo ali foi tudo uma espécie de um teatrinho para deixar pro John conseguir sair vivo. Termina o filme, como eu disse, né, John Wick está nas profundezas, muito machucado, muito ferido, e o personagem do rei também querendo vingança pelo que a alta cúpula fez com ele. Aqui tem uma alusão clássica a essa luta de classes entre o povo e a burguesia. O que eu quero dizer com isso? Percebe a gangue ali do Lawrence Fishburne, do rei, eles estão de saco cheio da alta cúpula. Eles comentam o tempo todo que eles estão de saco cheio da alta cúpula, dessas pessoas muito influentes controlando a vida deles. E temos aí o personagem do Winston, tanto ele quanto o Sharon, que são personagens assim que, né, sempre com terno, sempre, né, com um vocabulário muito rico e aquela coisa toda da classe e tudo mais, sem perder a pompa, ajudando essas pessoas. Então, essa luta de classes, no 4 também a gente vai ver alguma coisa sobre isso, né? Quando eu fizer o vídeo sobre o 4 eu vou falar novamente. E isso é muito bacana, é legal essas referências que o filme tenta criar, né? Fim de filme e temos uma preparação muito legal para John Wick 4. E seu doguinho junto, né? E o seu doguinho junto, né? Exatamente. E o hotel foi desconsagrado. Foi desconsagrado, é verdade, né? Não falei que ele foi desconsagrado, né? Não, disse que o pessoal que o John Wick se recusou a matar o Winston, daí o pessoal entrou no hotel, tu não falou que ele foi desconsagrado. Por que botei aqui em referência a Engenheiros do Havaí? Uma frase, se queres paz, te prepara para a guerra. É verdade. Não, e legal, eu acho legal, eu acho assim, eu acho muito legal o ônibus chegando com um monte de capanga dentro, tipo, eu fico imaginando os caras parados dentro do ônibus com as arminhas. Isso é muito bom. Esses foram John Wick 2 e 3, eu agreguei os dois num vídeo só. Pretendo fazer um vídeo aí sobre John Wick 4 quando, né, o filme lançar aí pra eu poder tê-lo novamente para poder fazer uma edição riquíssima para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Quero pedir a todos novamente que, se não forem inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos, com as amigas, deixem seus comentários sobre a saga John Wick, o que vocês acham sobre, principalmente, os 3 primeiros filmes.
E não se esqueçam, por favor, do like, que o like me ajuda bastante a saber se vocês estão gostando do conteúdo e também para me ajudar a o canal ficar cada vez mais relevante. É isso então, forte abraço, valeu!